Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre a estatística e mais propriamente as medidas de centralidade. Vamos começar a falar sobre a média aritmética. O que é a média aritmética? É a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Mas aqui está mais corretinho, né? Coloquei a definição propriamente da média aritmética. O que nós temos aqui como definição? Sejam x1, x2, xn a relação de valores assumidos por uma determinada variável quantitativa x. Olha aqui, ela é quantitativa, tá? Definimos média aritmética, indica-se por x barra, eu comumente chamo MA, média aritmética. É a mesma coisa que o x barra aqui, como a razão entre a soma de todos esses valores e o número total de valores. Então, o que você está fazendo é somando todos os valores e dividindo pela quantidade total. Usando o símbolo de somatório, que é esse aqui, ó, ok? Para representar o numerador dessa expressão, escrevemos. Então, ele está representando só aqui, ó, como somatório. Observe que aqui é como se eu estivesse multiplicando por 1 sobre n. Ó. Então, vai ficar, ó, x barra é igual a 1 sobre n, que multiplica. Então, quem é x1 mais x2 mais xn? É o somatório de 1 até n, de 1 variando, de i variando de 1 até n, dos xi. Exatamente desses valores aqui que estão sendo assumidos, ó, ok? Dessa relação de valores. Exemplo, como é que eu uso isso em uma questão? Vou colocar para vocês aqui um exemplo. Os valores seguintes referem-se às notas obtidas por um aluno em 8 disciplinas do ensino médio, em um certo bimestre do ano. Aí eu quero calcular a média aritmética. Como é que eu faço para calcular a média aritmética? A média aritmética, que é o x barra, ou também MA, é igual ao somatório de i variando de 1 até 8, porque você tem 8 notas, ok? E isso dividido por 8, que divide por n. Desse xi, cada notinha aqui que está sendo trabalhada. Então, o que vai ser? Vai ser a soma 7,5 mais 6 mais 4,2 mais 3,9 mais 4,8 mais 6,2 mais 8 mais 5,4, isso tudo aqui, depois de somado, dividido por 8. Então, é essa razão, né? Essa soma dividida pela quantidade total. Eu já somei anteriormente, essa soma vai dar 46, dividido por 8, também já tinha dividido, dá 5,75. Aí, se você não confiar, faça a divisão aí em casa, tá? Soma tudo e divide pela quantidade total. Essa é a média aritmética, uma medida de posição. Outro exemplo de como trabalhar com a média aritmética. Aqui diz assim, ó, considere os seguintes problemas. Em espetáculo musical foram vendidos 1.200 ingressos, cujos valores dependiam do setor escolhido no teatro, como mostra o quadro abaixo. O setor tem pista, andar superior e camarote. O número de ingressos vendidos da pista, né? 720. Andar superior, 400. Camarote, 80. Preço unitário do ingresso, 50, 150 e 300 reais. Qual o valor médio do ingresso pago nesse espetáculo? Então, ele quer saber o valor médio, ou seja, ele quer saber a média aritmética. Nesse caso aqui, nós temos uma média aritmética chamada de média aritmética ponderada. Por quê? Porque aqui eu não tenho todos os valores escritos, eu tenho através da frequência. Isso aqui é a frequência absoluta. Quantas pessoas compraram a pista? 720. Quantas pessoas compraram da superior? 400. Quantas pessoas compraram o camarote? 80. Então, eu tenho a frequência. Eu não tenho os valores organizados, mas eu sei que foram 720 que compraram a 50 reais.
Então, é como se eu tivesse 720 vezes. R$ 150 aqui, ó. É como se eu tivesse esse valor aí 400 vezes. Porque foram 400 pessoas que pagaram 150. E o 300 é como se eu tivesse 80 valores iguais a 300. Só que imagine escrever isso, 1.200 números. Então, aqui está organizado através da tabela de frequência. Ok? É para isso que serve. E aí, como é que eu faço para tirar essa média aritmética, chamada de média aritmética ponderada? Nesse caso aqui, tá? Eu vou chamar aqui de P barra, média aritmética ponderada. Vai ser o quê? Vai ser a soma disso aqui tudo dividido pela quantidade. Só que somar isso tudo, na verdade, é multiplicar. Imagine você somar 50 mais 50 mais 50 mais 50, 720 vezes. Então, é a mesma coisa de você pegar 720 vezes 50, mais 400 vezes 150, mais 80 vezes 300. Isso aqui dividido pela quantidade total. Ora, mas a quantidade total de valores é 720 mais 400 mais 80. Já está aqui, né? 1.200. Resolvendo isso aqui, você tem. Eu também já tinha feito o cálculo, é claro. Vai dar 120 mil. Primeiro multiplica, tá? E depois divide. Multiplica, soma e depois divide. Então, você tem aí 120 mil dividido por 1.200. Isso aqui é igual a 100. Então, a média ponderada aqui é igual a 100. O valor médio do ingresso é R$100. Ok? Então, observe que o que eu fiz aqui nada mais é do que uma soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. E isso é representado assim, ó. Então, x barra vai ser igual ao somatório variando de 1 até k. Aí, observe, nós estamos multiplicando o xi, o valor, pela quantidade, pela frequência. Então, nós estamos multiplicando pelo ni. Depois que eu faço essa soma, eu divido pela soma dos NIs, ó, que é o N1, mais o N2, mais o N3, mais o NK. Então, eu estou dividindo pela soma das frequências. Somei a quantidade de valores e dividi pelo total. Média aritmética ponderada. Mas é a mesma coisa, gente. Soma todos os valores e divide pela quantidade. Só isso. Espero que tenha dado para entender. Até a próxima aula.